Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nesse canal. A videoaula de hoje, ela é a aula 4, né? A quarta aula da discussão do estudo de planos, nessa playlist, né, de geometria analítica. Na videoaula de hoje, a gente vai discutir a equação vetorial do plano e as equações paramétricas do plano. Nas videoaulas anteriores, na aula 8.1 principalmente, a gente discutiu a definição, né, de plano e a equação geral do plano. Então lá, quando estávamos discutindo a equação geral do plano, que é dada por, vamos relembrar isso aqui, né? Quem que é a equação geral do plano? A equação geral do plano ela é ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde a, b e c são as coordenadas de um vetor que é normal ao plano e, portanto, por definição, ortogonal a todos os vetores que pertencem ao plano. Essa ortogonalidade a gente verifica, né, calculando aí o produto escalar desse vetor normal com o vetor do plano. Então, para definir o plano, nessa situação da discussão da equação geral do plano, a gente precisava inicialmente, lá naquela primeira aula, do vetor normal e de um ponto, sei lá, por onde o plano vai passar. Então, você vai fixar um ponto do espaço por onde eu quero que esse plano passe. Utilizando o vetor normal e esse ponto, a gente conseguia deduzir então essa equação geral do plano, onde o A, o B e o C são justamente as coordenadas desse vetor normal e este ponto ele é utilizado para definir esse valor de D. Então a gente fez uma dedução inicial, né, lá de como que se calcula esse D e depois a gente fez alguns exemplos, né, que sabendo quem é a equação geral do plano, a gente vai substituir, né, você vai escrever essa equação com o valor de A, B e C específico, deixando x, y livre, e aí você sabe quem é o ponto, o ponto ele tem que satisfazer a equação do plano, a gente substituía nessa equação e isso nos levava ao cálculo do valor de D. Depois de estudado isso, a gente viu a situação em que eu poderia definir, né, posso definir um plano se eu tiver um ponto e dois vetores que pertencem ao plano ou são paralelos ao plano. Isso também é informação suficiente para definir um plano e encontrar a equação geral do plano. Porque dados dois vetores não colineares que pertençam a esse plano, o produto vetorial deles é, por definição, um vetor ortogonal a esses dois vetores e, portanto, serve de vetor normal para o plano. E aí isso nos leva para a equação geral do plano. Mas o que acontece? Não existe só esta equação geral para a definição de plano. Assim como no contexto de equações de reta, a gente possui outros tipos de equação e algumas delas, dependendo da situação que você estiver trabalhando, você escolhe trabalhar com a geral, ou com a vetorial, ou com as paramétricas. E aí depende do que você está explorando naquele plano, o que vai ser mais conveniente dentro da situação problema que você está resolvendo. Então, essa videoaula é para ser rapidinha, a gente vai só ver aqui o que é equação vetorial e como que da equação vetorial a gente chega nas equações paramétricas do plano, beleza? Então lembrando que a gente está falando de planos em R3, tá? Então obrigatoriamente nossos pontos e nossos vetores possuem 3 coordenadas, porque são elementos do espaço do R3, né? E a equação desse plano, ela é uma equação em 3 variáveis, x, y, z, porque ela vai te resultar aí os pontos em R3 que pertencem a esse objeto geométrico. Bom, para a gente deduzir a equação vetorial do plano, pensa assim, ó, vetorial vem de vetor. Então,
como que a gente calcula esta equação vetorial? Dados, então, dois vetores U e V, não colineares. Por que que eu quero vetores não colineares? Porque se eles forem colineares, eles serão múltiplos escalares um do outro e vão definir no máximo uma reta em R3. Para que eu consiga definir um plano, eu preciso de dois vetores que não são múltiplos um do outro, ou seja, dois vetores não colineares. E um ponto, né, de R3. Esse ponto A é o que eu estou fixando. Olha, o meu plano ele vai ser paralelo a esses dois vetores, ao vetor U e ao vetor V, e vai passar pelo ponto A. Se essa ideia de ser paralelo a esses dois vetores, passando por um determinado ponto, ainda for estranho para você, deixa eu fazer um rascunho aqui. Olha só como que eu costumo pensar. Eu vou fazer rascunhão, tá, gente? Você vai estar aqui com o teu R3, bonitão, melhor do que o que eu tô desenhando, de preferência. No R3 a gente tem os três eixos coordenados, x, y, z. Ok, tá aqui o teu R3. O que que acontece? Eu posso pegar dois vetores não colineares que estejam contidos no plano XY, tá? Para que que eu tô pegando esses caras no plano XY? Para facilitar meu desenho, tá, gente? Só para isso. Poderia pegar os dois vetores aí, diretores do eixo X e do eixo Y. O que que acontece? Se eu marco o ponto A aqui em cima, eu tô pegando U e V, vetores que estão no plano XY. Um plano que é paralelo ao plano XY passando pelo ponto A é um cara aqui em cima. E este sujeito eu posso descrever utilizando os vetores U e V. Essa é a ideia, entende? Do paralelismo. Eu posso tirar esses vetores U e V do plano XY e colocar em outra posição em R3. Só que aí o meu desenho aqui vai ficar difícil para fazer, tá? Para vocês visualizarem nesse momento. Mas essa é a ideia, esses vetores U e V, eles meio que dão a posição, né, desse plano em R3. Então, o A é o ponto que eu estou fixando, eu quero que o plano passe por esse ponto, beleza? Então, ele tem que ser paralelo aos vetores, ao vetor U e ao vetor V, que são não colineares, e passar pelo ponto A. Show! Um ponto qualquer em R3, ele vai pertencer ao plano que passa por A e é paralelo a esses dois vetores U e V. Então, um ponto P em R3, ele pode ser um ponto que está aqui neste plano, lá em cima, tá? Em que situação? Se e somente se eu consigo números reais alfa e beta, tal que este vetor AP eu consiga escrever como uma combinação linear de U e V. Então, eu preciso que existam números reais alfa e beta, tais que o vetor AP seja igual a alfa vezes U mais beta vezes V. Quando eu escrevo isso, esta primeira equação, eu estou dizendo que o vetor AP é uma combinação linear de U e de V, tá? Então, o conjunto desses três vetores, o vetor AP, o vetor U e o vetor V, esse conjunto desses três vetores é linearmente dependente, tá? Isso aí é um parênteses para quem for um parênteses de nomenclatura útil em álgebra linear, inclusive, tá bom? Agora vamos lá.
Então, eu tenho o vetor U, tenho o vetor V, tenho o ponto A eu conheço, e o ponto P é um ponto genérico de R3. O que eu quero agora? Né? Por definição, para o vetor AP pertencer ao espaço gerado por U e por V, ele tem que ser uma combinação linear de U e V. O que eu quero fazer? Eu quero escrever o ponto P, que é um ponto genérico de R3, em função das coisas, objetos geométricos que a gente já conhece. Nessa situação, quem são os conhecidos? Os vetores U e V e o ponto A. Então, eu vou lembrar que o vetor AP, ele é P menos A. Isolando o ponto P, eu fico que um ponto P genérico do plano é igual ao ponto A mais uma constante vezes o vetor U mais uma constante vezes o vetor V. E como o ponto P é um ponto genérico em R3, quando eu deixo o alfa e o beta passear no conjunto de todos os números reais, eu gero todos os pontos P de R3 pertencentes a esse plano. Essa é a brincadeira. Então, isso aqui acaba sendo uma função em duas variáveis, na variável alfa e na variável beta. Então, isso é uma função em duas variáveis. Você troca o alfa e o beta e você tem pontos que pertencem ao plano. E o plano em si gerado, né, dado por esta equação, que é uma equação que a gente chama de equação vetorial, ele é o gráfico, né, desta função de duas variáveis em R3. Né? Então, a função de R2 para R3 pode ser entendida como função vetorial. E aí você tem esse gráfico que você vai estar desenhando em R3. Então, isso aqui acaba aparecendo de novo, né? Só para quem... Bom, tá, se você provavelmente, se você está aqui assistindo essa videoaula, é porque você está fazendo algum curso superior na área de meio que exatas aí, né? Então, pelo menos a grande maioria do público. E aí, o que acontece? Você vai ter a geometria analítica no início do curso e o cálculo 1. E depois você vai ter, sei lá, álgebra linear e cálculo 2 mais para frente, tá? Então, esse tipo de equação de plano, essa equação que é chamada de equação vetorial do plano, né, que eu até destaquei ela aqui em vermelho. Então, esta equação, ela é chamada de equação vetorial do plano, com alfa e beta reais quaisquer. Ela aparece depois lá no cálculo 2, tá? Exatamente esse modelo de equação de plano aparece no cálculo 2, quando você estuda um plano tangente a uma superfície em R3, tá? Então, note que quando a gente está discutindo planos, a gente está discutindo aqui na geometria analítica algo que vai voltar a aparecer. Ele vai aparecer como plano tangente a uma superfície dentro do cálculo 2 e ele vai aparecer como um espaço vetorial de dimensão 2, caso esse plano passe pela origem, e ele vai ser, na verdade, um subespaço vetorial de dimensão 2 se ele passar pela origem dentro de R3. Então, se esse teu ponto A aqui for a origem de R3, por exemplo, você está falando de um subespaço vetorial de dimensão 2, em que os vetores que pertencem a esse subespaço são gerados como combinações linear de U e de V. Então, a gente está preparando, né, o terreno para matérias que virão para frente, tá bom? Bom, então, essa equação vetorial do plano. Vamos fazer um exemplo? Percebe que é muito simples escrever a equação vetorial de um plano. Primeiro, porque eu só consigo escrever ela se eu tiver dois vetores não colineares que pertencem ao plano ou que são paralelos ao plano. Claro que pode acontecer do exercício não te dar os dois vetores do plano e te dar 3 pontos que pertencem ao plano. E aí você, com 3 pontos do plano, você consegue escrever 2 vetores e aí você consegue escrever a equação vetorial. Tem que ter um pouco de manha. Mas dado que você tem os 2 vetores e um ponto por onde o plano passa, a escrita equação vetorial é trivial, porque alfa e beta é genérico, é variável, tá bom?
Então, próximo, eu quero determinar a equação vetorial do plano que passa pelo ponto A e é paralelo a esses dois vetores. Eu vou manter aqui variáveis alfa e beta, por mais que a grande maioria da população não goste, mas aí a grande maioria da população que lide com o seu não gostar e aprenda a gostar, tá? Então, o plano π é o conjunto dos pontos genéricos de R3, dado pela equação A mais alfa vezes U mais beta vezes V. Isso é equação vetorial. Essa é a coisa que você tem que lembrar. O que muda da equação vetorial do plano para a equação vetorial da reta? A equação vetorial da reta tem um vetor, a do plano tem dois. Só isso, tá? Então, o teu ponto P, que é um ponto genérico, ele vai ser o quê? 2, 3, 4, mais alfa vezes 0, 1, 1, mais beta vezes 2, 1 e menos 11. Menos 11. Tá, beleza, Fran. Então, tá aqui a tua equação vetorial do plano. Essa aqui é a equação vetorial do plano. Acabou o exercício, ele só pediu isso, tá? Agora, digamos que você queira encontrar um ponto que pertence a esse plano. Quero um ponto desse plano. Como que eu acho um? Tenho um ponto aqui, que é o 2, 3, 4, eu quero mais um ponto do plano, qualquer. Como que eu encontro esse um ponto do plano? Bom, note que se o teu alfa for igual ao beta e ambos iguais a zero, um ponto que pertence ao plano, nesse caso, vai ser o próprio 2, 3, 4, que é o ponto A, tá? Se o alfa e o beta forem zero. Agora, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos pegar o alfa, sei lá, igual a 1 e o beta igual a 2, para complicar a cabeça. Beleza, vamos calcular um outro ponto desse plano, tá? Então, eu vou pegar aqui, tananã, tananã, mais uma vez esse vetor, mais duas vezes o vetor 2, 1 e menos 11, né? Então, vai ficar o 2, 3, 4, mais 0, 1, 1, mais 4, 2 e menos 22. Tá, então vamos fazer a conta. 2 mais 0, 2, 2 mais 4, 6. 3 mais 1, 4, 4 mais 2, 6. 4 mais 1, 5, 22 mais 5, menos 17. Posso ter errado a conta? Posso, mas acho que não errei. Pronto. Então, tá aqui um outro ponto desse plano, né? Então, esse é o processo, caso você queira outros pontos do plano, para você localizar esses caras, tá? Então, você vai chutar ali valores para alfa, para beta, passeando no conjunto dos números reais, à vontade, quanto você quiser, e você escreve os pontos que pertencem ao teu plano todos, beleza? Eu quero verificar se um determinado ponto pertence ao plano. Bom, então você vai pegar o ponto, você vai igualar ele com essa equação, vai tentar resolver, vai gerar um sistema linear, vai tentar resolver esse sistema linear. Se ele tiver solução única, então o ponto pertence ao plano, e aí você encontra os valores de alfa e de beta que fazem isso acontecer. Tá, essa é a ideia, beleza? Então, sei lá, quero verificar se o ponto... Vamos pegar um número aqui. Só um pouquinho. Quatro. 5, 10 pertence ao plano. Como que você faz isso? Você pega esse cara e iguala com 2 mais 2 beta, 3 mais alfa mais beta,
4 mais alfa menos 11 beta, que é basicamente eu abri essa equação aqui, né? E escrevi ela aqui com... Eu abri esta primeira equação aqui, eu distribuí o alfa aqui, distribuí o beta, e aí somei coordenada a coordenada, você chega nessa equação aqui de baixo, e aí isso aqui vai ser satisfeito, se e somente se o teu 4 for igual a 2 mais 2 beta, se o teu 5 for igual a 3 mais alfa mais beta, se o teu 10 for igual a 4 menos alfa mais alfa menos 11 beta. Nota que a gente acabou de escrever um sistema linear com 3 equações e 2 variáveis. No momento que você resolver este sistema linear, se esse sistema linear for possível e determinado, e você conseguir exibir o valor de alfa e o valor de beta, você garante que o ponto 4, 5, 10 pertence, então, ao plano. Se esse sistema linear for um sistema linear impossível, isso vai significar que esse ponto não pertence ao plano, tá? Essa é a ideia. Beleza? Muita informação, né, gente? Tô sabendo. Para isso que por isso que é legal quando você está assistindo, né, vídeo aula assim, que quando é muita informação dá para voltar, ouvir de novo, né? Fazer com calma para assimilar o que está rolando. Então vamos lá, aqui o objetivo era só determinar a equação vetorial, então eu escrevi a equação vetorial aqui, que é a solução do problema, mas a gente já discutiu como que chega nela também, ok? Próximo tipo de equação são as equações paramétricas do plano, tá? Por que as equações paramétricas do plano? Porque do mesmo jeito que para a reta, quando eu falo de equação paramétrica da reta, eu tenho, na verdade, 3 equações. Para o plano, quando eu falo em equações paramétricas do plano, eu também tenho 3 equações. Então, se eu pegar um plano que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores não colineares U e V, ou seja, π, um plano que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores não colineares U e V, com essas 3 informações, a gente consegue escrever a equação vetorial do plano, que é essa aqui, a gente acabou de discutir como que a gente chega nela, tá? Só que o que acontece nesta equação vetorial aqui? O que acontece nessa equação vetorial é que eu posso substituir o A pelas suas coordenadas, o U pelas suas coordenadas, o V pelas suas coordenadas. Aí eu vou distribuir o alfa nesse produto de escalar por vetor, vou distribuir o beta nesse produto de escalar por vetor, e aí eu fico com soma, né, de 3 caras que tem 3 coordenadas cada um. E soma de vetor, de certa forma, é feito coordenada a coordenada. Então vai ficar x0 mais alfa x do vetor u mais beta x do vetor v. y0 mais alfa y do vetor u mais beta y do vetor v. z0 mais alfa z do vetor u mais beta z do vetor v. Só que esse ponto genérico xyz de R3 vai ser igual a este sujeito aqui, que é uma combinação linear de u e de v, passando pelo ponto A, somente quando eu conseguir igualar coordenada a coordenada. Se o x for igual a esse cara, o y não. E quando eu faço esse processo de igualar coordenada a coordenada, eu obtenho o que a gente chama de equações paramétricas do plano. Tá? Então, estão aqui as equações paramétricas do plano. O que vai acontecer? Esse plano ele é um plano em 2 variáveis. Quem são as variáveis? O alfa e o beta. Quando você receber um conjunto de 3 equações dessa forma, em 2 variáveis, cada uma das 3 equações, que representa um plano, como equações paramétricas do plano, vale ressaltar que você vai ter aqui, ó, constantes em cada uma das 3 equações, e estas constantes são as coordenadas do ponto por onde o plano passa. Depois você vai ter aqui, ó,
constantes multiplicando a variável alfa, que são as coordenadas do vetor u, e você vai ter aqui constantes multiplicando a variável beta, que são as coordenadas do vetor v. Então fica visível, a gente consegue olhar para as equações paramétricas e extrair das equações paramétricas os dois vetores que geram esse plano e o ponto por onde esse plano está passando. Claro, se a gente lembrar desse pequeno detalhe, né? Então vamos lá. Eu quero agora determinar as equações paramétricas do plano que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores u e v. Gente, quando a gente vai fazer isso aqui, você tem que lembrar que a brincadeira é ponto genérico, a equação, tem que lembrar da equação vetorial, tá? Ponto genérico mais o ponto por onde o plano passa, ponto genérico igual ao ponto por onde o plano passa, mais alfa vezes o vetor u, mais beta vezes o vetor v. E aí, como eu estou falando em equação paramétrica, as equações paramétricas são três. Uma para a variável x do ponto P, uma para a variável y e outra para a variável z. Então, você tem três equações. Como que a gente vai construir? Começo pelo ponto A. O ponto A está aqui. O ponto A tem coordenada x 2, coordenada y 1, coordenada z 3, mais o alfa, que é a nossa variável, o acelero da pessoa, mais o alfa, que é a nossa variável, beleza? E ele vai multiplicar quem? O vetor u. Então, é coordenada x do vetor u, coordenada y e coordenada z. Aí eu vou colocar quem? O beta. E vou pegar agora as coordenadas do vetor v, que são 2, 1 e menos 2. O que acontece? Normalmente, quando a gente vai escrever isso aqui, ficou feio assim, a gente reescreve da seguinte forma: x igual a 2 menos 3 alfa mais 2 beta, porque fica mais simpático, y igual a 1 menos 3 alfa mais beta, e z igual a 3 mais alfa menos 2 beta. E essas são as equações paramétricas desse plano. Escrito desse jeito, fica um pouquinho mais simpático, digamos assim. Beleza? Então, olha aqui onde que tá nessa... Deixa eu desenhar uns caras aqui, ó. Aqui, ó. O ponto, né? Depois você tem ali, ó, coordenadas do vetor u, aqui, tem que levar em consideração os sinais, né? E depois você tem aqui, ó, coordenadas do vetor v, tem que levar em consideração os sinais também. Ah, prof, mas não tá aparecendo ali no y quem é a coordenada. Pois bem, querida, porque 1 a gente não precisa escrever, né? Então, tu completa. Que daí fica bonitinho, né? Porque vamos ficar escrevendo 1 vezes beta, preguiça, né? Vamos economizar um pouquinho aí de grafite, beleza? Então tá, então essas são as equações chamadas de equações paramétricas do plano, que passa por esse ponto e tem esses dois vetores, ok? Bom, então aqui elas estão escritas, né, com uma letrinha um pouquinho melhor, para garantir que todo mundo entenda o que está acontecendo, beleza? E era isso, por essa videoaula era isso, espero que o conteúdo tenha ajudado vocês. Deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal para dar uma força, beleza? Muito obrigada pela atenção de vocês e bons estudos!